Bem-vindo ao Degustação Literária, o quadro aqui no canal, onde nós pegamos um livro, começamos a ler e comentar até que o tempo acabe. Hoje nós iremos trabalhar com a biografia do Nietzsche, escrita por este escritor chamado Stefan Zweig. Bom, lembre-se que o quadro aqui, geralmente nós trazemos, obras de ficção, mas o termo literatura pode ser usado muito abrangentemente, a literatura científica, por exemplo. Então, nós estamos trazendo aqui algo que, em teoria, não é ficção. O Stefan Zweig é conhecido, é mais conhecido por biografias, de outras personalidades históricas. Maria Antonieta, eu acho que é uma muitíssimo importante, e Maria Stuart. Eu tenho aqui uma lista, também nós temos Erasmo de Roterdã, Magalhães e nós temos um livro dele chamado Momentos Estelares da Humanidade, que são relatos de momentos decisivos na história. Então, ele não é tão conhecido assim por essa biografia. Também não é tão conhecido assim por outras duas pequenas biografias que tem nesse box aqui, que é uma sobre Tolstói e outra sobre Nietzsche. Mas isso não significa que a biografia não seja muitíssimo boa, que é o caso aqui. Bom, eu ia fazer alguns comentários, mas vamos mergulhar na obra primeiro, que é a proposta do quadro aqui, né? Então, o livro começa assim: Tragédia sem personagens. Colher o maior prazer da existência significa, dois pontos, viver perigosamente. Então, de acordo com esta frase do Nietzsche, que está em Considerações Extemporâneas, quanto mais perigoso for algo, maior prazer você vai sentir, né. Parece uma coisa meio de fetichista, né. Então eu lembro que tem um filme chamado, puxa vida, eu não vou lembrar o nome do filme, mas é que os caras tinham prazer lá em ter experiências com carros em alta velocidade, em acidente de carros, esse tipo de coisa. Não precisamos interpretar desse jeito. O perigo para Nietzsche é o perigo existencial, né. Se você quiser interpretar a vida do Nietzsche de um certo modo, você pode falar que ele se aventurou tanto nessas regiões intelectuais que foi por causa disso que ele ficou louco, né. É claro que as pessoas, usam a razão da sífilis, né, para explicar a loucura do Freud, do Nietzsche. Eu não sei se você já sabia, mas no final da vida do Nietzsche, durante vários anos, Nietzsche ficou louco, louco, né? Não louco, filósofo louco, louco, louco. Ele tinha que ser alimentado por sua irmã, ele não se movia sozinho. Então, talvez colher o maior prazer da existência significa, dois pontos, viver perigosamente. Nietzsche tentou viver o mais perigosamente possível, intelectualmente falando, e ficou louco. Começa assim: a tragédia de Friedrich Nietzsche é um monodrama, ou seja, um drama com uma pessoa só. Não há, na breve cena de sua vida, nenhum ator além dele próprio. Em cada um dos atos que despencam como uma avalanche, o homem solitário e conflituoso está só, sem ninguém a seu lado, nenhuma mulher que ameniza a tensa atmosfera com a sua presença, suave presença. Toda ação emana unicamente dele e apenas nele se reflete. As poucas figuras que, no início, surgem à sua sombra acompanham o seu heróico empreendimento com gestos mudos de espanto e assombro e acabam recuando, como se fosse algo perigoso. Nenhuma pessoa se atreve a penetrar no círculo interior do seu destino. Assim Nietzsche fala, luta e sofre só para si. Não conversa com ninguém e ninguém lhe responde. E o que ainda é mais terrível, ninguém o escuta. Primeira coisa que nós temos que entender aqui da biografia de Stefan Zweig
é que não é uma biografia no sentido, que você está esperando tradicional. Então você não vai encontrar aqui a infância de Nietzsche, e aí as pessoas que estavam na vida do Nietzsche. Não é um trabalho tanto de historiador aqui. Eu acredito, eu posso estar errado, que nas biografias de Maria Antonieta e de Maria Stuart, o Stefan ele é mais tradicional, né. Aqui ele é extremamente literário, há um grandíssimo elemento de interpretação. Na minha opinião, isso funciona muito bem, porque ele escreve, falando do Stefan, né, ele escreve com muita paixão sobre Nietzsche e ele, acredita, piamente que Nietzsche foi movido por essa extrema paixão. Então, digamos assim, junta a fome com a vontade de comer e a coisa, se encaixa muito bem. Eu não acredito, na minha humilde opinião, que a coisa ficou tão bem encaixadinha neste outro aqui, em que ele, escreve sobre Tolstói. Eu acho que, nesse caso, a personalidade dos 2 não se encaixou. Eu não consigo ver o Tolstói do modo como o Stefan vê o Tolstói, mas isso é pra uma outra degustação literária, né. Então saiba disso, que, esta paixão, Stefan vai, refletir no livro dele, e aí você meio que não sabe, se você não tem uma noção da vida do Nietzsche, o que que aconteceu com o Nietzsche, de repente ele tá na Itália, e de repente ele tá conversando com uma pessoa, você não sabe quem é essa pessoa. Assim, você não precisa exatamente saber tudo isso. É melhor se você souber, mas lembre-se, isso qualquer pesquisa na internet, pergunte para o ChatGPT, ele vai te dar as informações básicas. Então, eu não me impediria de ler essa biografia, porque eu não tenho informações da vida do Nietzsche, né. Você pode ler as grandes biografias, eu acredito que uma das mais respeitadas é chamada Eu Sou Dinamite, hã, que é lá 2 ou 3 volumes. Você pode fazer isso, mas talvez você queira mergulhar numa leiturazinha, assim, muito cheia de energia, muito original, né, sem grandes compromissos. Eu, por exemplo, li esse daqui em 2 dias, então, tem como você, mergulhar nisso. Então, faça e use a internet, use a inteligência artificial ali para te ajudar nas coisas que são secundárias nesta obra, né. Então, Nietzsche é alguém sozinho, é alguém que sofre e é alguém que se isola em sua genialidade. Essa tragédia heróica de Friedrich Nietzsche não tem personagens, parceiros, espectadores, tampouco tem palco, paisagem, cenário, figurino. Perceba, se ele está afirmando isso, não é ele que vai ter a obrigação de apresentar as paisagens, os figurinos e os personagens que rodearam Nietzsche, porque na verdade eles não rodearam, só rodearam o nosso mundo real, não rodearam essencialmente, digamos assim. É como se fosse apresentada no vácuo da ideia. Perceba, é como se fosse apresentada no vácuo da ideia. Basileia, Naumburg, Nice, Sorrento, Sils-Maria, Gênova, esses nomes não são suas verdadeiras moradias, e sim apenas marcos vazios ao longo de um caminho percorrido em um voo ardente de cenários frios, cor sem fala. Na verdade, o cenário da tragédia é sempre o mesmo: isolamento, solidão, aquela terrível solidão muda que circunda e envolve o seu pensamento como uma campânula de cristal impermeável, uma solidão sem flores, cores, sons, animais ou gente, e até mesmo sem Deus. Solidão petrificada e morta de um mundo primevo anterior ou posterior a todos os tempos. Mas o que torna esse vazio e essa tristeza tão terríveis, cruéis e ao mesmo tempo grotesco, é o fato inconcebível de que essa geleira, esse deserto de solidão intelectual,
esteja no meio de um país americanizado, de 70 milhões de pessoas, no meio da nova Alemanha, que trepida e brilha com trens e telégrafos, gritaria e tumulto, no meio de uma cultura normalmente tão doentia em sua curiosidade que põe no mundo, todos os anos, 40 mil livros, que diariamente busca solucionar problemas em uma centena de universidades, que todos os dias representa tragédias em centenas de palcos, e mesmo assim não sabe nada e não adivinha nada daquele poderoso espetáculo do espírito que se desenrola em seu próprio centro, no seu círculo mais íntimo. Pois é, precisamente em seus momentos mais grandiosos que a tragédia de Friedrich Nietzsche não tem espectador, ouvinte ou testemunha no mundo alemão. Lembre-se, é claro, que Nietzsche morre na obscuridade, né? Ele era, logo no começo de sua carreira, alguém genial, ele era considerado um aluno genial e depois um, um acadêmico genial, mas ele começa a ficar genial demais para o gosto de todos ali e começa a se afastar e sair das suas posições oficiais até morrer no isolamento, né? Até se nós não considerarmos a loucura dele, então, no momento em que ele ficou louco, no famoso episódio do Cavalo de Turim, talvez eu faça um vídeo só sobre esse episódio. A propósito, tem um filme maravilhoso de um cineasta húngaro chamado Cavalo de Turim. O nome do cineasta é Béla Tarr, que é maravilhoso. Não é sobre o Nietzsche, só tem uma cena no começo que fala desse episódio. Se você quiser, procure aqui no YouTube, Cavalo de Turim, primeira cena, alguma coisa assim. Você vai ver esta cena da loucura do Nietzsche. Voltando aonde que eu parei, né? Por mais que a gente considere a morte do Nietzsche o momento em que ele ficou louco, mesmo assim ele já estava esquecido e isolado, né? Foi só depois da Primeira Guerra Mundial, e depois cada vez mais, né, que o pessoal vai começar a recuperar e estudar Nietzsche. Foi só depois, de acordo com a interpretação de alguns historiadores, que o mundo se decepcionou com o tipo de conhecimento positivista que nós tínhamos antes da Primeira Guerra Mundial, porque a Primeira Guerra Mundial foi uma grande decepção, ela instaurou uma grande crise de significado. Foi só depois desta crise que o pessoal voltou para buscar alguma solução em Nietzsche. A propósito, os mesmos historiadores falam que fizeram o mesmo com Freud, né? Freud não era tão famoso antes da Primeira Guerra Mundial. No início, enquanto fala da cátedra na condição de professor, e a força da luz de Wagner o ilumina, suas palavras ainda despertam alguma atenção. Como eu estava comentando, né, o início da carreira dele é brilhante, ele era amigo pessoal do Wagner, mas depois eles acabam rompendo. Mas quanto mais ele mergulha dentro de si mesmo e no templo, menos eco encontra. Um após o outro, amigos e estranhos se levantam durante o seu monólogo heróico. Intimidados e assustados com as transformações cada vez mais selvagens e o êxtase cada vez mais ardente daquele homem solitário, deixando-o terrivelmente isolado no cenário do seu destino. E por aí vai. É deliciosa essa biografia. É claro que eu tenho que te alertar para o seguinte fato. É, o Zweig, ele às vezes romantiza, e coloca o Nietzsche num pedestal enorme, né, como se o Nietzsche ele ultrapassasse as barreiras do conhecimento e fosse para além da filosofia, que na verdade é o que o Nietzsche acreditava de si mesmo. Filosoficamente falando, Nietzsche não é essas grandes coisas, né? Filosoficamente falando, ele era um maravilhoso poeta, né, falando do Nietzsche. Então nós temos que ter isso em proporção, caso contrário, nós vamos achar que o Nietzsche é o grande gênio do século. E não é. Mas, se a gente lembrar que o trabalho do biógrafo não é fazer uma crítica filosófica, o trabalho do biógrafo é justamente isso, é mostrar a pessoa biografada de dentro para fora, Zweig fez o trabalho dele. Bom, se você gostou deste vídeo,
dê o like, compartilhe este vídeo, se inscreva no canal. Isso me ajuda bastante, bem como comentários aqui para movimentar as coisas, o vídeo ser entregue a mais pessoas e eu conseguir, né, com os meus planejamentos, fazer mais vídeo. Também considere doar para o canal. Eu estou deixando o número do Pix aqui na descrição do vídeo. Lembre-se também que você pode recomendar um livro para aparecer aqui neste quadro. Eu vou pegar o seu livro, lerei e comentarei coisas sobre ele até que o tempo acabe.